eu sou a Brena, do blog Acordei Linda, e eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a função de cada pincel, que é uma dúvida frequente, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, porque geralmente são tantas opções de pincéis que as pessoas ficam meio perdidas sem saber para que serve cada um. Então vou mostrar um pouquinho para vocês, e eu separei alguns pincéis aqui. E não precisa ser um pincel igual, idêntico. Vocês vão identificar mais ou menos pelo formato do pincel e comparar com o que você tem em casa, e aí você vai saber a função dele direitinho. Vamos lá então. Bom, eu vou começar mostrando então os pincéis para face, que são os pincéis de pó, de blush, iluminador. Vamos assim, depois a gente vai para os de sombra. Bom, primeira coisa, o pincel mais gordo do seu kit, o meu exemplo é esse aqui, é o pincel que você vai usar para passar pó, ou qualquer coisa que você queira usar numa área maior do rosto. Tudo que você não quer concentrar muito, você usa um pincel mais gordinho. Exemplo, você não vai passar blush com um pincel assim, por exemplo. Olha o tamanho da área que você quer usar e olha o tamanho do pincel. Então você tem que usar um pincel que seja proporcional ao tamanho da área que você vai aplicar. No caso dos pincéis mais gordos, eles são para passar pó, que o pó geralmente a gente passa quase que no rosto inteiro, quando não é o rosto inteiro às vezes. Então os gordos são de pó. Um exemplo é esse aqui, tem o super ultra gordo, que eu já até mostrei no blog, esse da Sigma aqui, que eu tenho usado para passar pó no rosto inteiro. Ninguém precisa ter um pincel gordo assim, um assim tá o suficiente, de bom tamanho. Enfim, o pincel mais gordo do seu kit é o pincel para passar pó. Depois disso, o que a gente vai ter? Pincel para blush. O pincel para blush, ele geralmente é parecido com o pincel de pó, porém ele é um pouco menor, menos gordo, né? Então, vocês verem, o formato é bem parecido, vocês podem ver, porém o de blush é um pouco mais magro, entre aspas. No de blush a gente tem um assim tradicional e tem os de blush com ângulo também. Também serve para aplicar blush ou serve para fazer contorno no rosto. Mas as pessoas, os usuários comuns, sem ser os usuários avançados, podem aplicar blush com ele, que também funciona muito bem, né? É semelhante de blush, só que ele tem um ângulozinho. Tem esse aqui, vocês podem ver. E como eu disse, mesmo que o pincel que você tem em casa não seja igual, você vai reparar se ele é gordinho assim, se ele tem um ângulo, é a mesma coisa. Blush, blush, blush também. Até o pincel de pó, se você quiser um pincel como esse, você consegue aplicar blush também. O Duo Fiber, que é esse, ele chama Duo Fiber porque ele é feito de duas fibras, uma natural e uma sintética. Ele geralmente é assim. Serve para aplicar blush, serve para aplicar pó, serve para aplicar qualquer coisa que a área que vai ser aplicada é maior. Então, serve para as duas coisas. Tem gente que passa até base com Duo Fiber. Eu já passei, eu gosto muito, mas depois que eu descobri outros pincéis de passar base, é bom que eu já mostro de uma vez. Um assim, que é só fibra sintética, esse aqui é da Sigma. Esse de passar base, depois que eu descobri, eu tenho gostado bem dele. Mas tem gente que usa o Duo Fiber também para passar base. É uma opção, assim, não é a função original dele, mas é uma função. Então tá, Duo Fiber é isso. Outra coisa que me perguntam, para que serve esse pincel estranho, que parece uma vassourinha? E na verdade, a gente chama ele de vassourinha mesmo, porque ele tem essa função de varrer. Sabe quando você está fazendo a sombra e cai pó pelo rosto? Esse pincel dá aquela varridinha, então por isso que a gente chama ele de vassourinha. Tem gente que gosta de aplicar iluminador com ele também. Eu prefiro outros pincéis, mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas tem gente que também aplica iluminador com ele. Continuando ainda, né, nos pincéis para o rosto, a gente tem também o pincel de base, que é um pincel assim. Esse formato aqui é só base, assim. Tem gente, a Julia Petit, por exemplo, passa corretivo com ele. Eu não gosto muito e a função dele é de base. Então, vamos lá. Eu acho que para o rosto acabou. Tem uns de base, até eu tenho um menorzinho, que também já vi usando como corretivo, porque esse, se vocês reparam, ele é mais fino que o de base. Mais fino que o de base, porém não chega a ser do tamanho de um pincel de corretivo. Então ele serve para dar um corretivo assim numa área maior.
Então já que a gente falou de corretivo, vou mostrar o pincel originalmente de corretivo. É um pincel assim. Esse pincel serve para corretivo, a função dele é essa. Lógico que, gente, maquiagem é o que eu sempre falo no blog, não é uma ciência exata, então você consegue fazer outras coisas com os mesmos pincéis, vai da sua criatividade. O que eu tô falando aqui é a função original do pincel, né? Exemplo, a Vanessa Rosan, ela gosta de aplicar corretivo com pincel assim, fofinho, que a função desse pincel é esfumar a sombra. Porém, a Vanessa Rosan me ensinou a usar corretivo com ele. Então você passa um pouquinho de corretivo, umas gotinhas, e dá aquela batidinha assim para espalhar. Eu achei sensacional, achei que super funciona. Na prática eu uso ou esse ou de base mesmo, mas só para vocês verem que sim, a função do pincel não é limitada, ele tem a função original, porém com a sua criatividade e se você usou para alguma coisa que você viu que deu certo, você pode usar para qualquer outra função. Aí temos também a variação da vassourinha, aquela que eu mostrei de varrer. Tem essa vassourinha pequenininha, esse aqui veio no kit da Coastal Scents, a vassourinha pequenininha que também serve para a mesma coisa, para varrer. Aí vamos agora, iluminador. Iluminador, eu geralmente quando é iluminador em pó, compacto ou iluminador líquido, eu passo com o dedo mesmo, eu aplico quando é líquido umas gotinhas e espalho com o próprio dedo, e quando é pó compacto também, eu passo meu dedo no pó e dou aquela espalhadinha. Agora, pincel, por exemplo, você pode aplicar iluminador com pincel assim, que é tipo um de sombra mais gordo. Você pode aplicar iluminador até com o próprio de sombra fofinho. Enfim, é uma área aqui que te dá uma possibilidade muito grande de você usar o que vier na sua imaginação. Tem gente também que usa esse pincel para aplicar o iluminador. Eu não gosto tanto de usar esse aqui. Eu prefiro ou com o dedo ou com os assim, tipos de sombra mais gordinhos. Então vamos lá. Aquele pincel que tem tipo uma esponjinha na ponta. Isso aqui. Para que serve esse pincel? Para você aplicar, depositar a sombra. Então você pode depositar a sombra úmida, umedecer o pincel na água e aplicar, ou a sombra seca também. Esse pincel serve para isso. Também para aplicar ou depositar a sombra, nós temos os pincéis de sombras tradicionais, que são assim, ó. Deixa eu ver se eu acho mais alguns. Aí tem vários. Esse é o que mais tem. Esses aqui, assim, tá vendo que eles são mais chatinhos? Eles não são gordos. Se você olhar de lado, não sei se a câmera tá focando, mas se você olhar de lado, eles são chatos. Esses todos servem para aplicar sombra, independente do tamanho, se é mais gordo, se é mais fino, tá vendo? Todos esses servem para aplicar ou para depositar a sombra. E aí, qual que é o pincel que a gente vai esfumar? A gente consegue até esfumar com esses aqui, mas o pincel feito para esfumar é o pincel que eu estava mostrando agora, que ele é mais gordinho, tá vendo? O pelo dele é mais fofo. Assim também, ó. Esses todos servem para esfumar. Eu não tenho um pincel desse gordinho, eu posso esfumar com outro? Pode. De repente você tem um de sombra, que as cerdas são mais gordinhas, eles são chatos, mas é mais gordinho. Também você consegue fazer isso. O pincel original de esfumar é esse, mas você consegue fazer com outro pincel. Bom, outro pincel que sempre vem no kit é o pincel para aplicar batom. Que ele geralmente é assim. Ó. Se você reparar, as cerdas não são fofas, geralmente são cerdas sintéticas. Tudo que é usado para aplicar produto líquido, geralmente são cerdas sintéticas, como por exemplo, esses de base, os de corretivo. Geralmente o que é produto líquido são cerdas sintéticas e o que é produto em pó são cerdas naturais. Até os kits de pincéis que vêm produtos com cerdas naturais, quando chega no de batom e tal, eles são cerdas sintéticas, que é o que funciona melhor. Então, os de batom são esses aqui, ó. Batom. Bom, e aí no kit geralmente vem um fininho. Pra que serve esse fininho aqui? Parece um pincel de pintura, de tecido, de quadro, ó.
Esses pincéis são os que a gente aplica delineador líquido. O delineador líquido, vocês já devem ter notado que ele vem o próprio aplicador. Eu não gosto muito daquele aplicador, eu acho ele meio duro, não gosto. Então eu prefiro assim. Aí o que eu faço? Eu passo na embalagem que vem e aplico com esses pincéis aqui. Eles servem para isso. Então vamos lá. O que mais? Aí no kit, geralmente o que é parecido com isso aqui, com essas variações aqui, ó. Vou pegar vários aqui para mostrar a diferença. O que parece com isso é tudo de sombra. Aí um menorzinho como esse aqui, você vai aplicar, por exemplo, sombra em pigmento, aquela sombra que é um pó solto. Usa o menorzinho, não vai usar o grande que vai fazer bagunça. Então você usa a sombra menor. O pó que não é solto, você consegue aplicar com um pincel maior, assim. Aí vai depender da área. Se você quer fazer uma coisa mais rente aos cílios, por exemplo, você vai usar um fininho. Se você quer espalhar mais na pálpebra inteira, você vai usar um pincel mais gordinho. Aí é aquilo que eu estava falando, da área que você quer usar, você vai ver o tamanho do pincel que você vai usar. Se você quer fazer uma sombra mais, com um desenho mais pontual, uma coisa mais fina, não vai usar um pincel grosso assim. Se você quiser espalhar na pálpebra inteira, você não vai usar um desse aqui que você vai passar a noite fazendo isso. Então vai do tamanho da área que você quer aplicar. Tem um pincel que eles chamam de pincel lápis, que é isso aqui, ó. Esse pincel lápis serve para quê? Para trabalhos mais pontuais. Por exemplo, passar a maquiagem aqui embaixo, que é uma área menor, serve para isso. O pincel lápis. Você consegue esfumar com ele também. Alguma parte menor, que não seja um esfumado maior, você consegue esfumar com ele também. E aí vem um pincel também geralmente de cerdas sintéticas, e que ele é angulado, cerdas sintéticas e chato, ó, como esse. Para que serve isso? Para passar delineador em gel, aqueles cremosos. Você consegue um traço bem preciso com esse tipo de pincel. Esse aqui vai para o delineador em gel. Esse ainda não achei uma outra função dele não, mas também sobrancelha. Se você quiser corrigir com uma sombrinha, você consegue fazer com ele. Então é para isso. Achei a função agora, lembrei disso. Que mais que tem? Os que eu tenho usado também para base, que não são esses formatos tradicionais de base, são esses, não sei se isso tem nome, eu acho que não, mas esses de fibras sintéticas, que são chatinhos, ó. Eles estão sendo muito bons para aplicar base, eu tô gostando muito de usar eles. Que mais? Bom, gente, eu acho que não ficou nada para trás, pelo que eu tô vendo aqui dos pincéis, não ficou nada para trás. Então, acho que é isso. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários aí que eu respondo. Mas é isso. Espero que tenha ajudado alguma coisa e obrigada por assistir o vídeo.